Olá, aqui é o Demerval e hoje nós vamos a mais uma videoaula sobre a inserção de plano de aula pelo professor. Ok, chegando na tela principal do professor, ele deve clicar no menu Cadastro, Plano de Aula, e será mostrada essa tela. É uma tela idêntica à gravação de planos de curso, mas existem algumas diferenças. A gravação do plano de curso ou de aula não são impeditivos para o registro de frequência ou de conteúdo. Enfim, ele não se vincula ao registro de conteúdo e de frequência. Bom, para cadastrar um plano de aula é muito simples. Basta o professor clicar no ano, clicar numa disciplina e selecionar um mês que ele vai fazer esse plano de aula. Então, quando o professor faz um plano de aula, ele faz para um ano, ele não faz especificamente para uma turma, né? Mais adiante a gente vai especificar, a gente vai mostrar como colocar isso para uma turma específica. Então, ele fez para a história. A periodicidade, ele seleciona um mês, mas ele pode muito bem colocar esse mês aqui e dizer que quer que o plano de curso dele termine no outro mês. É só alterar as datas, a data final, a data inicial, ele vai ficar à vontade. Se ele quer um plano de aula quinzenal, basta selecionar a data inicial e a data final. Bom, fizemos um plano de aula para 15 dias. Agora o professor vai digitar aqui realmente os conteúdos que serão trabalhados de acordo com as habilidades determinadas no plano de curso, com as competências, melhor dizendo, as competências determinadas no plano de curso. Agora aqui ele vai informar as habilidades que serão desenvolvidas naqueles conteúdos nos seus alunos, qual vai ser a metodologia e os recursos utilizados, né? Quais são os instrumentos. Agora aqui vocês têm instrumentos de avaliação e também as avaliações, como é que você vai utilizar para avaliar o aprendizado do aluno. Então você vai dizer, pode ser tanto o instrumento como pode ser o método de avaliação. Bibliografia e observações não são campos obrigatórios. Observe então que a gente informou o ano, a disciplina, né? Aqui existe disciplina e eixos norteadores, porque eixos norteadores é uma descrição para a educação infantil. Para ensino fundamental é a disciplina. Vamos gravar, salvar o nosso plano de aula. Observe a mensagem de dados cadastrado com sucesso. Na aba plano de curso gravado, você tem agora um plano de aula. Melhor dizendo, um plano de aula gravado, você tem agora um plano de aula que está gravado. Observe as informações, que é o ano série, mês, data, para que mês você fez e qual o intervalo de data, ok? E a disciplina, nós fizemos originalmente para a história. Mas nas opções eu posso dizer que quero mais disciplinas de outras turmas, pode ser qualquer outra disciplina, não importa, desde que você seja o docente da disciplina. Salvei, vou salvar para outra turma, é aqui que você especifica que você quer disciplinas específicas de uma determinada turma. Nessa janela, no mais disciplinas, você pode salvar, adicionar essas outras disciplinas, quando o teu plano de curso for interdisciplinar, ou se você errou por acaso, você pode excluir uma ou outra disciplina adicionada. Okay? Vamos deixar aqui várias disciplinas só para a gente observar. Isso só se for necessário, se você realmente quiser, se o seu plano de curso for de aula for interdisciplinar. Se não, deixa a disciplina original. Vamos atualizar, só para a gente observar. Está aqui, ó, a disciplina original que eu fiz o plano de aula e outra disciplina de outras turmas que eu adicionei porque meu plano de aula é interdisciplinar, ok? Você pode editar esse plano de aula, digitar mais informações, né, caso seja necessário, ou simplesmente apagar alguma coisa e digitar o que você achou que tem que digitar aqui, está errado alguma coisa, você corrige, observa, salva, ok? Dados alterados com sucesso. Vamos voltar à nossa tela principal. Agora está vendo aqui, a gente alterou, fez algumas alterações básicas, está alterado. Ok. Então, e também você pode usar o mesmo recurso lá do plano de curso, que é o compartilhamento do plano de aula. Tem a mesma finalidade, dispor o meu plano de aula dentro do sistema para todos os professores da unidade de ensino visualizarem e poderem copiar ou não, se acharem necessário. Não se restringe, o compartilhamento não se restringe a um único professor, ele se restringe à unidade de ensino. Sim, quero compartilhar. Vou atualizar só para a gente observar.
Tá vendo? Meu plano de curso está compartilhado, tem essa mãozinha aqui dizendo que está compartilhado. Você não visualiza ele na aba de compartilhado. Se plano de aula está compartilhado, você não visualiza ele aqui no compartilhado, porque ele já é seu, então você não vai visualizar. Mas um outro professor, nós vamos na tela de outro professor, no cadastro, plano de aula, ele agora sim vê o plano de aula que foi compartilhado. E ele pode, inclusive, copiar. Vamos atualizar novamente. E agora ele tem um plano de aula que ele copiou. Ele pode editar também, fazer as edições que ele achar necessário. Vamos salvar. Vamos voltar ao nosso registro. Pronto. Ele tem, vou voltar novamente aqui, ó. Você não vê toda a estrutura do plano de aula lá naquela tela, porque lá a tela é pequena, mas está tudo aqui modificado. Então você pode modificar, o outro professor pode fazer o mesmo procedimento, pode adicionar outras disciplinas, se ele achar necessário, fazer a alteração que achar importante no plano de aula que ele copiou. Inclusive, ele pode compartilhar também esse plano de aula. Sim, quero compartilhar. Se ele compartilhar, o plano de aula fica com essa mãozinha também. Esse professor, ele pegou um plano de aula compartilhado, mas ele editou, fez alteração e também compartilhou o plano que ele copiou. O outro professor, tá vendo que não tem nada aqui no outro professor, no primeiro professor, vamos só atualizar a página, agora sim tem também um plano de aula compartilhado, ele pode copiar. Sim, quero copiar. Ele compartilhou seu plano de curso, compartilhou com alguém fez alterações e recompartilhou, ele voltou lá e copiou aquele plano de curso. Veja que você tem dois planos de curso para a mesma disciplina, para o mesmo ano. As datas são iguais, o sistema copia dessa forma, mas aí você decide com qual que você quer ficar. Vamos supor que o que eu compartilhei, que o colega editou e eu copiei ficou melhor, então eu vou apagar esse, só para não ficar duplicado, e eu vou ficar só com um plano de aula. Pronto. Tem um plano de aula aqui gravado, ok. Então você pode compartilhar e tornar o trabalho mais prático entre os colegas. Então essa videoaula foi sobre a inserção de plano de aula, edição de plano de aula, compartilhamento de plano de aula e até a próxima videoaula. Muito obrigado.